Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Lu, Elaine, Júnior, Lucas, Ju. Boa noite, Rodrigo. Lu Super. Boa noite, Lu. Alexandre Dumas, boa noite, pessoal. Denian, Isabelle, Franciele, Crisdai, Crisdai. Boa noite, Camila, Melina Gonçalves, boa noite, Ramon, Sérgio, boa noite, sejam bem-vindos à minha humilde residência. Olá, Fábio, boa noite, Dudu, boa noite, Daniel, boa noite, Gitamires, Ana, Márcio, boa noite, Melo, Shane, boa noite, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre medo hoje. Medo, 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 medo. Boa noite, Marcelo, Inglaterra, com o nome de Lasanha, Lasanha 58. Boa noite, Marcela. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vitor. Boa noite, Melo. Lucas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Boa noite, olha, Goiânia. Boa noite, José. Boa noite, Fábia. Agora eu vi, ó. Boa noite, Lucélia. Boa noite, Roseli, Laura, Ayla, Fernando, Daniel Costa. Boa noite, 365. 365 de sorrindo. Boa noite, Júnior. Gratidão pelo carinho, pessoal. Medo. Vamos começar a falar de medo. Gente. Solta aí enquanto o pessoal está chegando o medo. Se quiser, clica ali na setinha e compartilha isso aí para algumas pessoas nesse início. Manda lá para quem está precisando escutar um pouquinho de medo. Mamãe chegou, mamãe e papai chegou, então pode começar. Tem que respeitar. Boa noite, boa noite. Falar de medo, pessoal. Quem está aí online, o que vem à cabeça de vocês quando fala a palavra medo? Diz aí. O que vem à cabeça assim, de vocês? Medo. A primeira coisa assim, que passa na cabeça, o que é? Eu fiz uma pesquisa hoje com vocês. Medo. Vou dar uma lidinha aqui. Primeira coisa que passa na cabeça de vocês quando escuta a palavra medo, o que é? Depois eu dou um alô aí para todos os lugares, várias cidades ali, depois no final eu dou um alô para todos. Culpa. Olha. Futuro. Sofrer. Trauma. Bacana. Decepcionar as pessoas. Morte. Futuro tem me dado muito medo de tirar a minha vida. Olha. Paralisação. São Tiago. Ó. Medo de não alcançar o que buscamos. Sofrer. Bom, vamos lá. Fracassar. Eu, há um tempo atrás, até eu acho que na última... Eu fiz uma live há tempos atrás, no início da pandemia. Eu pensei bastante sobre medo. E eu cheguei numa conclusão que, cara, eu não tenho medo. Fiquei procurando alguma coisa assim. Falei, cara, eu acho que eu não tenho medo. Mas eu cheguei à conclusão que eu não tinha medo, mas não por eu me sentir corajoso. Por eu me sentir meio que pronto para aceitar, sabe? Meio que isso. Meio que eu me senti muito pronto para aceitar o que o Pai e a espiritualidade tem direcionado para mim. Como até hoje. Assim, eu até hoje eu sempre falo, sempre enfatizo. Assim, eu não decidi nada na minha vida. Nada, sabe? Então, eu sempre enxerguei que eu traço alguns caminhos e o Pai e a espiritualidade dá uma direção completamente inversa, muitas vezes, mas muito superior, muito melhor do que aquela que eu tinha pensado. Então, eu acho que medo para mim, o que eu teria medo? Assim? Opa, o que eu teria medo? Eu não encontrei alguma coisa que eu tivesse medo. Então, eu associei muito a isso. Justamente por aceitar, muita gente tem medo de ter medo, né? Tem medo de julgamento por ter medo. Olha só, medo de algum julgamento por ter medo. E eu acho que a minha ausência de medo hoje, ela veio de eu enxergar meus medos.
de eu enxergar eles assim e me deparar bastante com meus medos, sabe? Por exemplo, assim, primeira coisa que a gente passa a ter muito medo, eu vi muita gente comentando assim, medo de repente de meus pais partirem, de meu pai, da minha mãe, assim. Medo, eu já tive muito medo, assim, mas o medo por não ser um sentimento, por ser um sentimento pesado, e medo de eu partir também. O que que eu procuro entender? Né? Igual uma falar, minha mãe está com câncer, meu pai está com câncer, então medo de ele partir também. E eu entendendo do meu ponto de vista. O medo pode nos ajudar muito, o medo pode nos motivar. Quer ver uma forma de eu entender? Bom, se eu tenho medo que de repente meu pai ou minha mãe, alguém da minha família importante, realmente, se eu tenho medo daquilo, o que eu enxergo? Então passa a começar a despedir desde agora. Olha só. Se você tem medo de alguém partir, todo mundo vai. Passa a começar a despedir dessa pessoa a partir de agora. De agora. Não deixar de repente para lá na frente, poxa, eu podia ter feito isso. Não. Começa a despedir dela agora. Despede 20, 30, 40 anos dessa pessoa. De repente você vai até antes, depois eu vou até antes, sabe? Então uma forma de eu enxergar, por exemplo, eu tinha um medo, de repente, que eu moro distante. Eu moro no Rio de Janeiro, meus pais do Espírito Santo, até assistindo. De repente, antes, eu tinha um medo. Já pensou, cara, se eu não estou aqui, acontece alguma coisa, ou comigo, não tem essa... Aí eu falei, cara, eu acho que é meio que isso. Então eu passo a despedir, eu passo a sempre poder falar o quanto eu sou grato por eles, por ter me oferecido tanto na vida, sabe? Por quanto cada palavrinha que eles me disseram, quanto tudo que fizeram por mim, quanto foi muito valioso, sabe? Então eu acredito muito nisso. Então é como se a vida fosse uma despedida, né? De uma maneira leve, de uma maneira mais pensando em aproveitar cada momento que tenha, seja por telefone, seja por WhatsApp, ou seja presencialmente, sabe? Eu acho que uma das soluções do medo é essa. Não tem como, eu vou, vocês vão, não tem o que a gente ter medo disso, vai acontecer. Senão a gente vai passar a vida inteira com medo de uma coisa que naturalmente a única certeza que a gente tem aqui é que isso vai acontecer, sabe? Então eu acredito que uma das maneiras da gente achar um ponto de vista diferente é a gente pensar nisso. Então vamos valorizar um pouco mais cada momento com essa pessoa e dali de repente a gente já, tipo assim, Patrick, se você tivesse mais uma semana de vida, o que você faria diferente? Nada. Sabe? Nada. De repente ele ia direcionar meus filhos aqui, onde eles iam ficar, para estar tudo bem, ok, com pessoas super qualificadas, com muito amor. Mas o que você mudaria? Nada. Levaria a vida do mesmo modo como eu sempre levei, assim. O medo é um grande motivador, sabe? A gente enxerga o medo como se fosse uma coisa assustadora. O medo é muito motivador. Muita gente faz algo por ter medo de algo, sabe? Por ter um medo de uma coisa. Eu acho que, assim como todos os outros sentimentos, a gente saber lidar, a gente não ter medo dos sentimentos. O medo a gente consegue dominar, sabe? A gente enxergando ele, de que você tem medo? Eu vi algumas coisas, medo de falar em público, doença, invalidez, velhice, demência, medo de não ser bem estabelecido, medo de ficar sozinho, muitas. Por exemplo, dois sentimentos que a gente olha como coisas ruins. O primeiro aqui que eu li hoje que me disseram, medo de falar em público. Medo de falar em público, eu sempre enxerguei, eu sempre tive trabalho falando muito em público, assim, muitos momentos nervoso, ficava bastante nervoso, mas tinha técnicas que davam uma maquiada. E eu sempre entendi que a confiança, tipo esse momento, garoto, ia apresentar eventos grandes ou palestrar isso, aquilo, eu sempre entendi que o que me auxiliava era o ego, que era o momento que eu tinha que me achar para eu conseguir abstrair um pouquinho, sabe, do nervosismo, de um certo receio, assim. Então a questão do medo, tem muita gente, vai lá, o medo hoje em dia, infelizmente ele gera muitos produtos, né? O medo ele gera muito dinheiro, isso é uma porcaria. O medo é um comércio do medo. A segurança é o medo de algo acontecer, medo e proteção. Então hoje em dia, queira ou não, uma das coisas que mais gira esse dinheiro no mundo é o medo.
o medo de não ser aceito esteticamente, vai lá, né? Então, o medo, o terrorismo, igual semana passada eu estava vendo, generalizar, bandidos em parceria com policiais, tal, algumas coisas, sabe? Um auxiliava o outro, porque aquilo dá dinheiro. Então, o mundo acaba girando muito em cima do medo de quem tem medo, né? Acaba abusando muito em cima disso. O medo da aceitação é uma coisa muito, muito pesada. Muita gente tem medo de não... O que vão achar de mim se eu ser quem eu sou? O que vai achar de mim se eu falar o que eu gosto? Se eu fizer o que eu gosto? Se eu escolher o que eu gosto na minha vida, sabe? Eu acho que eu nunca tive medo, mas eu sempre tive receios, porque eu sempre fui totalmente diferente de todo mundo, assim, até hoje, para falar a verdade. Então eu sempre tive muito receio, não medo, mas de repente um pouquinho mais eu teria medo, sabe? Deixa eu dar uma lidinha nos comentários aqui. Começou a subir muito comentário grande, a gente entende que tem uma mensagem bacana ali. Medo. Gratidão pelo carinho a todos. De repente, o único medo que eu teria é de passar essa vida aqui sem me preocupar, sem crescer bastante, sabe? Sem me dedicar a um crescimento, uma evolução. Mas isso, a forma de lidar com esse medo é tentar fazer alguma coisa. Tipo assim, até muitos comentários girou em cima de pais, assim. Muitos hoje em dia. Uma forma que eu tento enxergar mesmo a leveza, tanto de repente se eu for antes ou eles estão até assistindo aqui, mas uma maneira é tentar praticamente diariamente passar amor e tentar fazê-los sentir orgulhosos do filho que teve, sabe? Eu acho que eu sempre fui muito assim, sabe? De fazer as coisas, nossa, eu sou fã de papai e mamãe, assim, quero que eles enxerguem, sabe? Então eu acho que eu acho que a troca de amor, não deixar para depois, a preocupação de medo, principalmente com essa coisa da perda, eu acho que muito se alivia a gente fazendo no hoje, não adiar, né? Depois lá na frente eu vou começar a fazer isso. E a partir do momento que eu comecei a surfar na vida por aqui, literalmente surfar, de eu não me apegar às minhas metas, aos meus objetivos, eu parei de ter medo, sabe? Medo do que vier para mim. A partir do momento que eu conscientemente eu tô, pai, espiritualidade, eu tô por aqui para ser guiado por vocês e eu tô aceitando, manda ver que eu tô tentando aceitar. Não é 100% não, mas 90%. Eu entendo se acontece alguma coisa, Patrick está paraplégico, ok, foi para vocês? É o melhor para vocês? Eu já entendi. Então, beleza. Então, vamos tentar levar a vida por aqui, por esse caminho. Não, a partir dessa aconteceu alguma coisa, beleza, foi melhor eu continuar, de repente, isso que eu faço por aqui, no outro plano, no outro, sabe? Então, isso me fez eu ter mais leveza. Muita gente fala muito, mas não faça isso, não podia ter acontecido, não podia ter acontecido. A gente tem que confiar um pouquinho. Confiar um pouquinho no Pai, não só na teoria, sabe? É confiar um pouquinho no Pai e na espiritualidade. Até refletindo ontem sobre felicidade, isso foi experiência minha de quase 40 anos nas costas, refletindo sobre felicidade. De repente, quando a gente pede, pai, gostaria muito de ser feliz na vida, pai, gostaria muito de ser feliz na vida, pai. Abre o olho, olha o que você pede. De repente, a oportunidade da gente ser muito feliz na vida, ela vai se dar quando nada mais dá certo na nossa vida. Sabe, quando tudo está dando errado. A gente está no fundo do poço, nada dá certo, nada dá certo. De repente é a única possibilidade, oportunidade que a gente tem de começar a fazer coisas diferentes na vida. Que a gente tem apego ao nosso eu antigo, apego a fazer tudo das mesmas coisas. E a gente quer que a vida diferencie dali. Não, eu tenho que ser feliz fazendo as mesmas coisas. Não, cara. Eu tenho que ser feliz agora vivendo a mesma vida. Não vai ser. A quarentena mesmo, toda essa pandemia, serviu para muita gente se sacolejar, assim, sabe? Se reinventar.
E eu tenho certeza que muitos vão encontrar felicidade. Então a gente tem que parar um pouco, sabe? Eu acredito que é muito isso, a oportunidade de ser feliz aí quando nada dá certo. Não é reclamar, não, nada dá certo, está te empurrando. É o pai espiritualidade te empurrando para crescer, para sair daquela zona de conforto, coisa que a gente não tinha força antes, sabe? Não tem força. Opa, estão me empurrando, beleza, pai, eu estou sentindo. Tá doendo, mas eu vou. Tá doendo, mas eu vou. Isso é evolução, sabe? Acredito que a felicidade esteja totalmente relacionada ao nosso crescimento, à nossa evolução. Se felicidade para mim é questão de enxergar, então quanto mais evoluído a gente estiver, mais a gente vai passar a enxergar e ter gratidão, ao invés de reclamação, né? Então eu acho que é tudo isso, são pontos de vista muito diferentes assim. Medo motiva muito, o medo motiva mais do que felicidade, olha só. Se você tiver algum problema de saúde, estou com problema disso, daquilo, de repente o médico chegar e falar, faça isso que você vai ter uma vida muito melhor, vai ter uma vida mais saudável, vai ter uma vida mais feliz. A gente não faz nada. Mas chegar e falar, faça isso, senão você vai morrer. A pessoa faz do nada. Então o medo motiva. O medo motiva as pessoas a fazer alguma coisa. Motiva demais. De repente seja o maior motivador que existe é o medo, sabe? Mas é aquilo, é saber lidar, é saber utilizá-lo de uma forma que seja saudável. Dá uma olhadinha aqui. Parabéns, gratidão pelo carinho. Temos medo de querer muito mais que merecemos. Tá doendo, mas eu vou. É isso. Gratidão pelo carinho. Só depois de perder muito estudo é que estamos livres para fazer qualquer coisa. Vai ficar salvo depois no YouTube. Então medo de não corresponder à bênção que Deus nos deu. Poder servir, fazer o bem. Eu acho medo de não corresponder à bênção. Eu acredito que, cara, a gente sempre pode fazer mais, sabe? A gente sempre faz muito pouco. Em geral, assim, a gente sempre faz muito pouco. Então, eu acho que hoje eu tenho uma aceitação, eu acho, porque eu tenho a consciência de eu buscar me dedicar um pouco à vida que eu estou por aqui. E isso me dá uma leveza, assim, eu convivo com perigo há muitos anos. Eu convivo com perigo, eu acho que desde que eu me entendo por gente, sabe? De esperar aquele tiroteio para eu ir para casa dormir. De eu esperar de madrugada 2 horas, acabou o tiro? Acabou? Beleza, o pessoal do tráfico levantou a bandeira, já pode passar? Então eu entro e eu passo. E locais carentes, idem. Então, até chegar, parar o carro, armamento do lado, 5, 6, e eu super na paz, assim, sabe? Chegar e conversar. Eu acho que é isso, de eu estar preparado. Tem aquela coisa, eu confio em Deus, então confia quando ele for fazer alguma coisa que de repente não te agrade tanto. Eu confio, então confia aí nessas horas. Eu confio, Pai, eu confio que vai me direcionar a algo bom. Então confia, sabe? Eu confio na espiritualidade, confia, sabe? É só isso, confia. Confia sem se irritar com tudo, eu acho que vai nos conduzindo. Nós não temos maturidade, sabe? Maturidade nenhuma para saber lidar com a nossa vida. Imagina, a gente não tem. Nós somos lá, o ego, o orgulho, a nossa ganância, isso, aquilo, aquilo. O assunto mais importante na vida é evolução. Evolução. E não se fala em lugar nenhum. Ninguém se importa com isso. Olha. Religião, ok. É um passinho. A gente fala um pouquinho de religião na vida, educação, ok. Mas evolução é um pouquinho de diferente. Sabe? E a gente não fala em lugar nenhum. Então de repente seja porque é um papo que não dá dinheiro. Sabe? Então é bastante delicado isso tudo. Deixa eu ver aqui. E até com relação ao medo. Eu conheço muitas pessoas, mas muita medo. Eu dei aula há muito tempo, criança, adolescente, onde estimulava sentimentos, né? Então a gente conseguia ler bastante. Muita criança, adolescente que foram educadas pelo medo. Olha só, é diferente. Educadas pelo medo. É diferente de você educar pelo respeito. Educado pelo... Se você não fizer isso, você vai ver. Se você não fizer isso, você vai ver. Se você não fizer isso, você vai ver. Ao invés de
Cara, faz isso, vai ser melhor de conversar. A educação pelo medo causa traumas demais, assim, que eu enxergo, sabe? Causa, não, eu não vou fazer isso, sabe? Ou vou fazer isso com medo, não com um prazer. Por mais que aquilo possa dar um prazer, sabe? Mas faz por medo. Então mexe muito na cabeça. Muitos pais têm do filho não respeito, têm do filho um medo. Olha só que coisa louca. Pelo depois de uma forma de educar, assim, sabe? O medo é algo que não tem como fugir. Ele está sempre com a gente, sabe? A gente sabe lidar. Qual é o maior medo? Ah, o medo de não ser bem sucedido na profissão. A profissão é a coisa mais importante na sua vida? Medo, de repente, de não ser feliz. E não está ligado à profissão, não. Sabe? Então, muita gente fala, não ser bem sucedido. Isso aí é um medo de não ser aceito pela sociedade. Medo de não ser aceito pela sociedade. Ah, mas eu não sou bonito, eu sou feio, nossa, eu tô gordo, nossa, eu tenho espinha, nossa, olha meu cabelo, nossa, isso, aquilo, nossa, isso, aquilo. É medo de não ser aceito, sabe? A questão da aceitação. Então, é bacana a gente enxergar. Não esquece do medo. A gente tem medo, às vezes, de falar, medo de tudo, sabe? Então, abstrai, assim, enxerga o medo. Enxerga o medo e tenta tirar o mais útil dele, sabe? Tenta tirar algo útil. Literalmente isso. Tenta tirar algo útil desse medo. Com certeza, todos os sentimentos e sensações que a gente é capaz de sentir, eu acho que vai muito bem. Eu acho que é um tempero da vida. Nada é ruim. Ruim é a gente não trabalhar com eles. A gente não saber trabalhar com eles. Como o ego. O ego me auxilia em vários momentos. Em vários momentos. Falando que, de repente, eu poderia estar nervoso, o ego me auxilia a eu chegar e falar, eu sei fazer isso. Sabe? Não, aqui sou eu que estou fazendo e ninguém mais vai fazer como eu vou fazer. Então o ego às vezes me auxilia, sempre me auxiliou a fazer muita coisa. Mas a sair dali do trabalho, eu tenho que tirar ele longe de mim. Sabe? Ver distante. Permitir o ego tomar a frente em hora de elogio, de jeito nenhum vai me destruir. Sabe? Vai acabar comigo literalmente. Então é bacana a gente enxergar sem ter medo dos sentimentos. Enxerga o amor, muita gente também há medo do amor. Cara, ama, sabe? Amar é para corajosos, sabe? O amor é para corajosos. Viver é para corajoso. Dar cara a tapa é para corajoso, sabe? É isso. Dá uma olhadinha por aqui. O medo paralisa, o medo O medo trava, deixa a gente regredir. Depois eu posto nos stories, um arrasta para cima e vai direto no YouTube, tá, pessoal? Depois daqui. Gratidão pelo carinho. Patrick, fala um pouco sobre derrotas e inseguranças. Derrotas, inseguranças e medo. Quer ver uma derrota? Eu sou uma derrota. O que vocês estão vendo é uma derrota. Eu ia até fazer derrota em segurança. Colocar uma hora dessa um videozinho desses memes do Instagram, né, que eu peguei, que tinha umas cenas minhas de participação de novela Malhação. Em 2000, fiz participação de Malhação 2000 até 2003 ou 2004, participação como ator. Aí eu até pegar uma ceninha no Vivo, assim, e eu pegar, sabe esses memes, tipo assim, início de um sonho e deu tudo certo. Eu com alguma pessoa especial, sentado com algum morador em situação de rua. Início de um sonho, Malhação, fazendo participação lá, ou até contrato em outras obras depois, e hoje, deu tudo certo. Eu sou um fracasso, sabe? Pela minha egóica opinião, lá de trás, de 20 anos atrás, quando eu vim para o Rio de Janeiro, 25 anos, eu sou uma derrota, eu sou um fracasso hoje. Porque meu objetivo era totalmente diferente. Era estar lá, ser ator de novela, ser famoso, sabe? Então, tudo bem, tinha arte, gostava, mas o que motivava, o que movia bastante era isso. Então, você quer um exemplo de derrota? Eu sou uma derrota. Olha que derrota maravilhosa. Não era o que eu pretendia, mas era tudo o que eu precisava, sabe? E várias outras situações da minha vida. Não, de eu querer muito algo, e de eu chegar, não, Patrick, olha quanto tempo que a gente está tentando isso aqui, Patrick. Eu acho que não é por aí, vamos desviar? Tá, a meta é lá, mas vamos ir por um outro caminho. E esse outro caminho me levar até Deus. Não ele lá, mas ele aqui.
ele enxergar, me levar a isso tudo, sabe? E olha que gostoso, assim. Eu vi antigamente, assim, falei, cara, a gente via por aquilo, via atores famosos e tudo mais, cara. E hoje em dia tem um monte de gente que tem um carinho por mim. Fiquei relacionando, né? O carinho, de repente, o Patrick por uma obra, protagonista de uma novela, fez um personagem grande. E o carinho do Patrick sendo ninguém, sabe? Levando um pouquinho de arte ali, locais carentes. Olha que diferença, sabe? Às vezes eu olho uma publicação minha assim, falei, nossa, olha que riqueza de comentários, sabe? Eu falei, cara, isso foi um fracasso. Isso foi um fracasso, sabe? Então por isso que eu falo, cara, o que vocês escutam, a forma que vocês escutam, o que enxergam por aqui, não é mérito meu, não. Patrick, como é que você chegou aí? O que eu preciso fazer para ter vida como a sua? Cara, eu não sei, eu não quis. Eu não sei o caminho. O caminho foi ser um fracasso aqui, ser um fracasso ali, sair de casa com 18 anos para tentar a vida no lugar e a vida não me permitir ser aquilo. Então o caminho é esse. É tentar fazer alguma coisa, não dá certo, vai lá, faz outra, não dá certo. O caminho é esse. Sabe? Literalmente o caminho é esse. E o processo é aos poucos. Eu acho que é a gente enxergar, sabe? E cada dia a minha percepção do mundo está mudando. Realmente. Eu acho que cada mês hoje, eu passo a enxergar muito diferente. Estava até lendo. Eu tenho sentido umas coisas diferentes nos meus dias. Principalmente quando converso de vocês. Diferente, assim, sensações no corpo e tal. Aí eu fui pesquisar um pouco. Fui pesquisar, conversando com pessoas. E aí eu entreguei um significado, assim. De repente, todo esse fracasso me auxilia hoje... porque tem uma questão de um terceiro olho. A espiritualidade nos permite ter quase um terceiro olho, que é nesse chakra aqui de cima, né? Então, é um olho que você enxerga sem enxergar, vamos dizer assim. Porque hoje eu sou um estranho, eu sou um ET. É complicado para mim até conversar com as pessoas às vezes, sabe? É uma maneira diferente de enxergar a vida, é uma maneira diferente de enxergar qualquer coisa, seja um filme, seja um Big Brother, seja qualquer coisa assim. E tudo de repente veio desses fracassos, sabe? Então, por isso que eu falo, o negócio é ter sensibilidade para ver aonde o pai, a espiritualidade está direcionando. De repente eu posso ser nada disso, eu teria medo. De repente, um medo que eu teria, a questão dos meus pais. Até comecei com o papai uma época atrás. De repente, aconteça alguma coisa com meu pai, com minha mãe, ou alguém que eu precise estar ao lado. Ok, Patrick, esse momento de vida, de repente acabou. Então o foco da sua vida é outro. Eu falei, sabe, é cuidar de alguém, de quem te deu mais amor e carinho até aqui. Então é isso, beleza, eu não tenho que ter medo disso. Eu tenho que enxergar qual a minha utilidade nesse momento, sabe? Não tem que ser o meu futuro. Tem que ser o futuro que, de repente, o pai, a espiritualidade se destinou para mim. Então, eu acho que enxergar essa questão, sabe, não, eu confio. Você confia em Deus? Então para de ter medo. Você confia na espiritualidade? Então para de ter medo. Para. É literalmente isso. Sabe? Uma frase na teoria é meio que isso. Confia vazio, confia numa frase teórica, sabe? Então passei a confiar, cara, confiando. Estou confiando e ponto. Aconteceu coisa ruim? Quem disse que é ruim? De repente o ruim para mim é uma proteção. Eu estava conversando hoje com uma amiga minha, muito delicada a situação dela, muito. Bastante delicada. Bastante mesmo. E aí chegou nessa questão, né, de mas isso, aquilo, tal. Eu falei, e é isso, confia. Não precisa, a gente sabe que está certa, você está num caminho super bacana, é uma pessoa super espiritualizada, super madura, mas confia. A gente não sabe o que o pai está nos direcionando, mas confia, sabe? Eu acho que é isso. Uma coisa que auxilia muito a questão do medo é a gente confiar um pouquinho no pai. Não confiar na teoria, não, é confiar mesmo. Pai, eu sei, tudo que me trouxe muitas coisas boas hoje em dia, me doeu na raiz, quando estava plantando, sabe? Eu acho que o pai joga uma semente e aquilo dói quando começa a brotar. Mas depois começa a crescer, florir e dar frutos, sabe?
Tenha medo não. Tenha consciente, não tenha medo de enxergar o seu medo. Enxerga o medo e aprenda a conviver com ele. Não tenha vergonha do seu medo. Eu coloquei o medo semana passada, vergonha de medo. Aí meu irmão colocou, né? Barata. Meu irmão morre de medo de barata desde criança. Barata entrava no quarto e não conseguia mais dormir no quarto. De jeito nenhum. Meu irmão, meu mentor espiritual, lamento, tem medo de barata. Barata chega perto dele e sai. Na casa dele lá, a esposa a Nanda que dá um jeito na barata. Fiquei sinistro. Olha só. Bom, deixa eu dar uma lidinha aqui rapidinho. Muita mensagem subiu, eu não li. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gratidão pelo carinho. Precisava ouvir isso hoje. Eu precisava falar isso hoje, que eu falo para vocês que eu quero ouvir, que eu preciso ouvir também. Então tá tudo em casa. Colocou, meu maior medo é quando Jesus voltar e eu não estar preparado. Bom, até com relação à evolução e tudo, eu acredito que é o seguinte, eu me dedico o máximo que eu posso a crescer e evoluir. O máximo que eu posso. Não é o máximo que eu posso. Poderia mais. Mas ainda tem bastante ego, vaidade, orgulho. Mas eu me dedico, assim, sabe? Então eu me dedico num ponto de eu falar, cara, tá confortável viver, tá legal, e eu busco cada vez me doar um pouco mais. Tipo assim, nos últimos 5 anos, 6 anos de vida, eu me doei muito mais. De repente, 6, 7 anos de vida, eu me entreguei muito mais, assim. Não tão automaticamente, por questões que eu sempre enxergo, acontece algo, não, tem que me dedicar um pouco mais, eu tenho que me dedicar um pouco mais. Deixa eu dar uma lidinha aqui mais de medo, rascunhozinhos de tópicos que eu coloquei. Medo da não aceitação é muito complicado. Por que vocês têm medo? Por que vocês têm medo? Vocês têm medo de quê? Vocês têm medo de quê? Você tem medo de quê? Digam vocês, escrevam, vocês têm medo de quê? E façam uma pergunta muito difícil. Tem que ser muito difícil, que muito difícil é mais fácil. Medo de julgamentos que outros vão pensar. Medo de não se encaixar numa sociedade, medo de não se encaixar, não ser aquilo que os outros esperam de você. Medo do desconhecido, medo de morrer. Aí, por exemplo, medo de não fazer falta. Então, como eu posso, no meu ponto de vista, começar a ser útil, sabe? E cada vez mais útil. O medo de não fazer falta. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é começar a ser um pouco útil. Eu acho que são soluções, assim, por outro lado, do outro ponto de vista. Medo de cair na vaidade e perder. A gente se policia a todo momento, deixa eu ver. Deixar minha família só, medo de morrer, medo de não alcançar objetivos, medo de tentar errar, medo da saudade, medo da solidão. Eu acho que é isso, acho que todos chegaram lá e perdi oportunidades. Oportunidade a gente perde a todo momento, sabe? Eu acho que as oportunidades maravilhosas são aquelas de crescer e evoluir. O que eu pude aprender com isso? Então, auxiliar, isso eu não sei realmente, porque tempo que eu não sinto um medo de algo, sabe? Eu sempre procuro enxergar um ponto de vista que me dê uma certa tranquilidade, que me traga um pouco de paz, assim. Sempre tenha ao lado de quando você enxergar o seu medo, enxergar a nível de, como é que eu posso amenizar um pouco isso, a gente pensar, cara, eu confio mesmo no Pai, eu confio na espiritualidade, porque o que de repente é medo para mim é o início de uma solução de algo muito grandioso na minha vida, sabe? A solução de um problema ou o início de algo muito grandioso chegando para minha vida, sabe?
Medo de mudança, sabe? A gente não está aqui para ficar parado. Geralmente se gira em torno de medo de mudanças, medo de mudanças, medo de mudanças. A gente não está aqui para ficar parado. Então, se eu não me dedico a crescer, a eu estar mudando, o sofrimento vai fazer eu me forçar a crescer, vai me forçar a eu sair da minha zona de conforto e eu mudar. Isso a todo momento, todo momento, todo momento. Um dos principais, assim, que trava muito é a questão do medo de julgamentos, né? Julgamentos não faz... Eu acho que uma das piores coisas da vida é a gente não conseguir ser quem a gente é. Não, o que os outros vão achar? O que os outros vão achar? E... Nossa, em todos os sentidos, sabe? Desde profissionalmente, das questões sexuais também, vaidade, sabe? O que vão achar? Eu acho que é um momento assim, de vida do planeta mesmo, da gente começar a aceitar e cada pessoa a mais que aceitar conseguir ser quem realmente veio para ser, fortifica todos os outros, sabe? Até comentei hoje, até coloquei nos stories ali. A gente tem que buscar criar o nosso próprio mundo. Não é questão de tentar mudar o mundo de fora, não. Não, criar o meu mundo, com as minhas regras, com meus valores, com o que eu acredito ser, sabe? Então, é meio que isso. Se é a família, cria os valores de vocês. Abstrai um pouquinho tudo que todo mundo diz, todo mundo acha, todo mundo te direciona de ser. Para e analisa. Olha, a felicidade para nós, pra gente é isso, a vida vai ser assim, 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 assada, sabe? Se questiona sobre tudo. É bacana se questionar, sabe? O medo vai se deixando de lado, sabe? Deixa eu dar uma olhadinha aqui mais, um monte de história aqui. Medo de não realizar o melhor que eu poderia. Então usa o medo, tipo assim, Marco falou ali, medo de não realizar o melhor que eu poderia. Utiliza o medo como motivador, sabe? Se eu tenho medo de não realizar, então eu vou fazer tudo que eu posso. É isso, sabe? Então saiba utilizar, não, ao invés de deixar o medo travar, eu não tenho medo de não fazer isso, de repente, da forma como que eu poderia, tal, tal, tal. Aí não faz, né? É o inverso. Tenta usar esse medo para empurrar mesmo, sabe? Para crescer. Motivador, não. Então eu vou ser mais, eu vou me dedicar mais a isso. Essa mensagem bacana. Medo de passar por ridículo, por não ter vergonha de falar com pessoas em qualquer lugar. Vou falar da Sandra. Oi, Sandra! A Sandra, ela colocou ali, né? Medo de passar por ridículo, por não ter vergonha. Eu falei com ela, conheci a Sandra agora na praia, agora final de tarde. Final de tarde não, no meio da tarde, conversei com ela até o final da tarde. Tá aqui, ó, já comentando. Medo de passar por ridículo, por não ter vergonha de falar com pessoas em qualquer lugar. Medo de ser mal interpretada por amar ao próximo e me sentir feliz em interagir com qualquer pessoa. Estava na praia ali agora, à tarde. Aí tinha um garotinho que veio brincar com o Jujuba. Aí, simpático, eu comecei a brincar com o Jujuba, tal, com ele, conversando. Aí depois a Sandra veio e o Carlos Alberto, o garotinho do Carlos Alberto. Depois vai ter o Story da Manhã todo com o Carlos Alberto. Tem um monte de imagem do Carlos Alberto aqui. E aí começando, eu vi a Sandra começando a conversar, a interagir, que o netinho dela estava brincando com o Jujuba, a gente começou a conversar, papo, e até no final a gente conversou sobre isso. Isso que ela está falando, medo de passar por ridículo, por não ter vergonha de falar com as pessoas. Uma pessoa aberta para a vida, sabe? De cara, quando eu vejo pessoas assim, eu falo, nossa, tem muita história por trás, sabe? Pessoas leves, pessoas espiritualizadas, pessoas leves. Acabou que foi um papo maravilhoso assim na praia. Fiz vídeo dela, ela mandou mensagem também, fiz vídeo com o netinho dela também, com a risada maravilhosa. Enquanto eu falava ela, eu colocava gelo na minha sunga de praia, aqui atrás. E olha só, medo até passar por de ridículo. É que a gente estava se falando aqui, seja quem você é, passar por ridículo, muitas vezes quem julga é quem tem receio que não é quem é. Tipo assim,
Ah, eu não sou quem eu gostaria de ser. Então me incomoda eu ver pessoas que são quem elas são, sabe? Pessoas com, de repente, com uma afirmação mesmo. Pessoas mais leves, então acaba incomodando muito. E até conversando com ela, até eu gosto de conversar com as pessoas. Em vários lugares, assim, deu uma brechinha, já começa e bate papo e tudo mais. E tem pessoas que são muito fechadas hoje em dia. Estão muito fechadas dentro das máscaras dela. Né? Máscaras e máscaras, máscaras. Elas vivem num mundo muito isolado, assim. Às vezes, se você perguntar qual o seu nome, é quase um palavrão para algumas pessoas que não querem se misturar, assim. E eu acho que são pequenos contatos, assim, que a gente conhece muito, 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 muito das pessoas, sabe? Muito, bastante. Às vezes num oi, 2 ou 3 palavras que se troca. Muita coisa a gente já passa eu estudo muito ser humano desde que eu me entendo por gente. Estudo a psicologia de cada um através da conversa, através do olhar, sabe? Dá uma olhadinha por aqui. Geralmente o problema é quem julga, não de quem é julgado. Exatamente. Falando das redes sociais. Até essa amiga que eu estava conversando com ela, ela foi apedrejada nas redes sociais, assim. E até apedrejada não. Teve um outro comentário bem pesado, assim. Aí até respondi, olha só, pessoas que destilam suas dores, seus fracassos na rede social tentando jogar em alguém. Eu acho que é muito isso, sabe? Nunca é sobre a pessoa que recebe. Sempre é sobre o que há dentro da pessoa que envia. Então é bacana a gente se vestir de muitas frases, assim, teorias, para a gente passar a enxergar. Tipo, cara, a vida é leve. A vida é leve, sabe? Eu posso ser quem eu nasci para ser, independente. O Patrick, a forma como eu vivo, é muito mal visto por muitos também. Muitos, muitos, muitos. Cara, simples, não tenho nenhuma roupa de marca aqui em casa, quase, sabe? Eu ando de chinelo para cima para baixo, de short, às vezes short também manchado aqui. Cara, acaba sendo mal visto. Mal visto. Por várias situações, assim, sabe? Que é normal. Então, desapega um pouquinho do medo. Se for a questão da aceitação, desapega um pouquinho, senão você não vive, não. Não tem como viver, sabe? Não tem como viver. Não tem como viver mesmo. Seja a questão da profissão, muita gente, aí o que acontece? Muita gente começa a se aceitar, depois que chega na terceira idade, lá na frente. Aí depois começa a aceitar, senta, respira, eu vou mudar de profissão, vou começar a ser isso. Que de repente passou a vida inteira entalada, aqui, sabe? Tentando fazer as coisas. E quando de repente chega uma certa idade, que dá uma relaxada e começa a usufruir da vida, a curtir a vida. Curte antes, para de ter medo. Escolhe a profissão, cara, profissão. Para de colocar a profissão como um peso. Muita coisa também. De não ser bem sucedido da profissão. Para de colocar isso como um peso. Por favor, assim, profissão para mim é o auxiliar da nossa evolução. Tipo assim, eu estou evoluindo, vai ter muita dor por aqui, mas eu tenho que ter alguma coisa confortável e divertida para eu passar esse momento por aqui. Que profissão é mais de 30% da minha vida, do meu dia, da minha atenção, de repente 50% do meu dia ou até mais. Que fora o momento de trabalho, a gente está pensando sobre aquilo. Então, usa a profissão como se fosse algo para te dar um conforto na sua evolução por aqui. Não usa a profissão para ter mais dor ainda. Já basta tudo mais, sabe? Então, usa a profissão com leveza. Eu acho que é isso, sabe? Cuida da profissão com leveza. Sem esse peso de ter que ter que se vestir da profissão. Sabe? A profissão não é um vestimento, não. A profissão é um auxílio. Independente se deixou. Agora a quarentena, então, que eu vi muita gente deixando a profissão, dando a cara a tapa, sabe? Enfrentando os seus medos, fazendo coisas novas. Que bacana, sabe? Que legal. A gente nunca deixa uma profissão. Sempre tem estudos e conhecimentos que a gente leva para qualquer outras. E a gente vai misturando conhecimentos diferentes, a gente se torna único. Sabe? Literalmente isso. A gente pega conhecimentos de um que a gente estudou, que a gente praticou, trabalhou, com conhecimento de outro, a gente vai aprimorando tudo que a gente sabe e vai fazendo o nosso diferencial, realmente, sabe? Bacana é quando você olha fazendo alguma coisa e fala, cara, olha,
São poucos que fazem o que eu faço, da forma que eu faço. Que legal. Para chegar a isso tem que ter muita estrada. Tem que perder muito o medo. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Desacelerar é necessário. Desacelerar. Vira e mexe, eu me enxergo ainda, né? De ter que, por exemplo, a internet pode ser para mim como algo que me coloca medo, né? De giga, é muita mensagem, às vezes aquilo e tal, às vezes é uma pressão. Não, eu desacelero. Eu paro. Não, hoje dá para responder bastante pessoas, amanhã não, beleza. Eu não posso levar uma carga pesada para o meu dia, sabe? Então, são várias questões que vão pressionando, a gente passa a ter quase um pânico, viver quase num pânico. Em geral, é profissão daqui, é profissão dali. Medo é de não crescer e evoluir, não tenha medo de mais não. Confia que o pai está do lado e o resto é resto. Deixa eu dar uma lidinha aqui, comecei a ler. Você está falando tudo para mim? Não, estou falando tudo para mim. Superar a infelicidade. Olha. História do caminhão de lixo. Deixa eu dar uma olhada mesmo. Você quer ver uma coisa de medo? Eu comecei a andar de moto há muito tempo atrás. Eu comprei uma motinha assim, primeiro automóvel, né? Eu tinha medo de bater. Olha só, de eu enxergar meus medos. Eu tinha medo de bater. Medo de bater. Já pensou se bate? Nossa, isso aqui eu tinha medo. Eu andava tudo certinho, tudo. Tinha medo, mas eu colocava na minha... Aí eu vi um colega meu uma vez que machucou a perna legal, porque a moto dele bateu, ela escorregou e a perna dele ficou embaixo. Aí eu fiquei com aquela referência na cabeça. Nossa, então se um dia a moto escorregar, eu vou levantar as pernas. Então, o medo que eu tinha, eu comecei a colocar na cabeça soluções que eu teria se aquilo acontecesse. Tá, então se acontecer isso, eu levanto minhas pernas na hora. Então tá. Então, mas se o carro se bater de frente, não dá para levantar a perna. O que acontece? Não. Então, se por acaso bater de frente, eu seguro aqui no guidão e eu jogo minha corpo acima. De repente é melhor, porque não amassa, eu vou botar por cima, o carro passa por cima. Eu ficando com as coisas na cabeça. Porque eu tinha um medo de por acaso bater de moto. Isso tem, uns 15 anos atrás, mais ou menos. Então eu tinha medo de bater no moto. Eu fiquei na cabeça. Um dia eu bati de moto. Eu bati, o carro veio de... Eu saí, eu estava na frente, o sinal abriu, eu saí assim, nem estava com força, não. Eu saí, e uma senhorinha, ela entrou, ela avançou o sinal, aí eu bati, mas bati de frente. Sem eu perceber, eu fiz exatamente o que eu tinha pensado. Então, a moto bateu, tipo assim, eu quase sentei em cima do carro. Não aconteceu nada. Mas eu joguei meu corpo para cima, assim, sem eu pensar. Então o medo me fez eu ter um reflexo, sabe? Eu não ter medo de enxergar o medo me fez eu ter um reflexo. E foi aquilo, só amassou um pouco a moto, assim, mas foi exatamente isso. De eu estar pensando de o que eu faria se aquilo acontecesse. O primário passo é isso, não tenha receio, não tenha vergonha, não tenha medo do seu medo, sabe? Enxergue ele, saiba absorver do seu medo tudo que ele possa te auxiliar, tudo que ele pode te ajudar. O medo, assim como o ego, muita gente comentou do ego ali também, o ego pode trazer coisas boas, sabe? Então cabe a gente saber como lidar com ele. O ego pode ajudar ou pode destruir a gente, sabe? Vou ver mais aqui. Vou puxar agora uma página, que vai vir uma página que eu vou falar sobre. Diz uma página por aí, ó, quinto número que aparecer para mim eu leio. Quinto número que aparecer para mim eu leio. Vamos lá? O quinto número começou de 1 a 105. O quinto número aparecer eu leio. Vamos lá? O quinto número de 1 a 105.
Já foi 118, 45 para mim, 37, 3, 16, 4, quinto número 8. Roberta, ok, número 8 da Roberta. Que de repente para vocês apareçam em ordens diferentes. Para mim foi o número 8 da Roberta. 8. Número 8. Depois eu posto no YouTube a live gravada, tá, pessoal? Número 8. Sem a renovação mental, não conseguiremos experimentar as coisas boas que Deus preparou para nós. Sem a renovação da nossa mente, não haverá renovação das nossas células doentes, não haverá transformação das energias negativas que nos acompanham, não haverá abertura de caminhos para a nossa prosperidade, nem haverá espaço para que o amor entre em nossa vida. É possível concluir que muitos dos nossos problemas são originários do excesso de pensamentos negativos acumulados em nossa mente. Medo. É possível concluir que muitos dos nossos problemas são originários do excesso de pensamentos negativos acumulados em nossa mente. Pensamentos que nós aceitamos e validamos e que agora carecem de ser eliminados. Medo é saudável. É saudável até onde a gente consegue absorver coisas boas dele. É o que eu falei, o medo muitas vezes ele motiva bastante a gente. Eu acho que o principal dito que eu teria referente a medo é: confia no Pai, confia na espiritualidade, confia na prática, que Ele sabe o que faz. Ele sabe o melhor pra gente. O melhor para mim não é ser feliz, ter um dia maravilhoso, ter uma viagem. Não. O melhor para mim é eu adquirir sabedoria. O melhor para cada um de nós é adquirirmos sabedoria. A felicidade só vem após a sabedoria. A verdadeira felicidade. Antes dela, vem maquiagens de felicidade que a gente tem que, de repente, se escravizar ou viver em coisas mais fluidas. Felicidade só vem após a sabedoria. E a sabedoria muitas vezes vem na dor, porque nós somos muito incompetentes ainda. Até perguntaram, fizeram uma pergunta. Porque também sobre medo. Por que Deus causa tanta dor, tal, por que tantas mortes e tudo mais? Eu falo, até respondi nos stories de ontem. Eu não enxergo assim. Eu enxergo que o Pai, que é a espiritualidade, fazem tudo para termos um mundo harmonioso e perfeito. O problema somos nós. Nós só aprendemos com a dor. Nós só aprendemos com o sofrimento. É na dor que a gente procura o Pai, procura uma religião. É no sofrimento que a gente se entrega a uma causa, a uma outra, como socorro. Então eu acredito isso, se a gente fosse um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais acordado para a vida, para isso tudo, a gente ia buscar crescer e evoluir antes da dor chegar. Aí ela não chega. Porque a gente estaria auxiliando o Pai, a espiritualidade. Tem uma frase que eu gosto muito. Não sei se é do Chico. Não sei se é do Chico Xavier. Mas vamos. Sempre quando a gente estiver trabalhando em prol do próximo, fazendo algo por alguém, auxiliando o Pai e a espiritualidade em ação por aqui, quando a justiça divina vem nos procurar para acerto de contas, se ela nos vê trabalhando em prol do próximo, ela volta sem prazo determinado para agir. Ou seja, se algo está para acontecer comigo e o Pai, a espiritualidade, me vê, eu dedicando a minha vida, dedicando o meu dia, o meu momento para auxiliá-los no processo por aqui, não vai acontecer. Ou se tiver de acontecer, é porque tinha que acontecer, que aquela seria a única forma, a melhor forma de eu ajudá-los, de eu fazer mais por aqui. Então, eu pensar e eu confiar é a melhor forma de eu lidar com o meu medo, sabe? Patrick, aconteceu alguma coisa, uma bala perdida, aconteceu, beleza. Eu dou continuidade, eu entendo que eu vou dar continuidade ao que eu faço por aqui.
assim, de uma forma leve. Ah, mas o pessoal que está do seu lado vai sofrer, a família vai sofrer. Mas papai e mamãe, tô careca de saber o quanto eu sou grato por eles, sabe? As pessoas mais importantes, tô careca de saber o quanto eu sou grato, o quanto eu amo, a todo momento é aquilo. Eu faço da minha vida, então, uma despedida. Faço também a vocês, a cada um que sempre assiste para mim, sabe? O quanto eu sou grato por essa troca, o quanto essa troca me auxilia no meu processo evolutivo para aqui. Então eu fico, beleza, posso ir, tô pronto, pai. Pra onde você quer me carregar? Para onde for. Tô lá. Sabe, eu tô bastante desapegado a tudo, assim, bastante entregue a ser apenas uma ferramenta. Até sobre isso, algo até muito forte essa semana. Eu conversei com meu irmão, que tem medo de barata. E um pensamento do Chico Xavier. Que tinha muita gente que idealizava o Chico, né? Falava, nossa, Chico, isso, aquilo. Chico, isso, por favor, Chico, eu quero encostar em você, eu quero ter uma bênção, eu quero tocar em você. Aí o Chico, a maneira de ele responder e falar sobre isso era: as pessoas estão muito carentes de Jesus. Eu sou só o mensageiro. Jesus é a humildade. Jesus é a simplicidade. As pessoas não estão carentes de mim. Estou carente de Jesus. Eu estou aqui para representar, de repente, um pouco dele. Então, eu acho que é mais ou menos isso. As pessoas estão carentes de Jesus. Bom, uma boa noite para todos vocês por aí. Fiquem com Deus a todos vocês. Deixa eu ver se dá tempo aqui. Dá. Manda sugestão da live da próxima semana. Sugestões de live. Sugestões de tema para live. Sugestões de tema da live. Tema. Sugestões de tema da live. Sugestões de tema da live. Tema. Um beijão para Inês. Beijão, Inês. Inês é mãe da Márcia, lá do Paraná. Beijão, Inês. Beijão, Sandro também. Sandro da praia aqui, que eu acabei de conhecer, já está aqui na live já. Ó. Resiliência, luto, tempo. Eu vou lendo que depois eu vejo. O Gui perguntou só uma coisa. Patrick, qual a sua opinião? Humildade e se humilhar. Muitas pessoas se deixam ser humilhadas. Eu ofereço aquilo que eu tenho dentro de mim. Se isso for humilhação para alguns, que seja humilhação para alguns. A pessoa oferece o que tem dentro dela. Eu acho que o acerto de contas não cabe a mim, sabe? Então, se o humilhar é eu oferecer, é eu continuar ajudando, então é isso. A busca espiritual, o crescimento espiritual é se sentir ser humilhado, é se sentir idiota a cada momento. É perdoar, é isso, sabe? Uma coisa é eu julgar como corpo aqui, outra coisa é eu pensar como alma, como evolução. Então, se eu estou disposto a evoluir, eu estou disposto a ser humilhado. É isso. E beleza, e tranquilo, que eu sei o que eu estou fazendo. O caminho meu é outro. Já vi que tema amor ao próximo, recomeço, força espiritual, religião que eu sigo, rapaz, eu não sei não. Francisco de Assis é a resposta? Eu sou guiado. De tudo um pouquinho. Religião da ação, de repente, ansiedade, perdão, resiliência, ajudar o próximo, procrastinação, perdão, olha, insegurança, relacionamento interpessoal, humildade, simplicidade, insegurança, procrastinação de novo, gratidão, já até foi. Gratidão, pessoal, gratidão por essa noite, por estarem por aqui. Até na próxima quarta-feira, às 9 horas. Muita luz a todos vocês aí. Obrigado por estar aqui comigo. Ao invés de ter medo, vamos pensar. Vamos confiar um pouco mais no Pai, confiar na prática. Ele sabe o que faz.